Fala, jovem! Aqui é o professor Marquinho de Biologia para mais uma aula de citologia. E hoje falaremos sobre mitose. Se você não assistiu aquela aula de ciclo celular, vale a pena parar o vídeo, assistir e depois voltar. Porque lá naquela aula o professor falou da preparação da célula antes de entrar em mitose. Eu aproveitei também e falei da preparação da célula antes de entrar em meiose. Mas hoje a intenção é a gente trabalhar os momentos, os eventos que acontecem ao longo da mitose. Então, precisamos reconhecer que a mitose é uma divisão celular equacional. Por isso aquele símbolo E com exclamação. E o que significa isso, professor? Células diploides do nosso corpo têm 46 cromossomos, todas essas células somáticas. Quando elas vão formar duas novas células, quando o tecido vai crescer, formam duas novas células com 46 cromossomos também. Essa equação que aconteceu aí, né, a mesma quantidade de cromossomos antes e depois, traz pra gente essa simbologia. Então nós costumamos dizer que a mitose serve para o crescimento. Pode ser o crescimento de tecidos em seres vivos pluricelulares ou o crescimento de populações de micro-organismos, de seres unicelulares. Porque um micro-organismo forma dois formam quatro e assim sucessivamente até aumentar toda aquela colôniazinha que está ali se formando. Beleza? Outra coisa legal saber é que a mitose também acontece em células haploides. Na natureza existem algumas algas haploides que sofrem mitose e formam novas algas também haploide. Então não precisa ser uma célula diploide para sofrer esse tipo de divisão celular. Então nas aulas de biologia nós sempre dividimos a mitose em pelo menos 4 eventos principais: prófase, metáfase, anáfase e telófase. O que nós chamamos de PMAT. Ou, antigamente, nós falávamos prometo a Ana telefonar. Bom, aqui estão os eventos e em cima das imagens o professor vai destacar cada um desses eventos, beleza? Vamos lá? Tá aqui, ó. Durante a prófase, vale lembrar que o material genético já está duplicado. Então, o nucleolo, que é essa organelazinha aqui, ó, destacada em vermelho, responsável pela produção de ribossomos, e a carioteca, que é a membrana nuclear que está em verde aqui, vão desaparecer. Começam a desaparecer. Aqui, ó. Tá? Então vamos destacar isso aqui. Pronto. Temos os centríolos já duplicados, migrando para os polos da célula. Tá aqui, centríolos duplicados migram para os polos. Percebam que esses centríolos já estão lançando as fibras do fuso, fibras muito importantes para o processo de divisão. Fibras do fuso. É o fuso mitótico, tá? E por último, cromossomos duplicados começam a condensar. Os cromossomos vão entrar em condensação. Condensação significa empacotar, vão encurtar, espiralar. O exemplo que eu sempre dou para o pessoal é o seguinte: quando nós vamos mudar de casa, nós precisamos empacotar tudo para não quebrar. Então a célula, quando vai se dividir, ela precisa empacotar seu material genético, porque senão, se ele ficasse esticado, se o DNA ficasse todo esticadão, ia romper em partes que não poderiam ser rompidas. Então, empacota-se, condensa-se o material genético para acontecer a separação no local exato. Então a gente percebe que aqui, ó, o cromossomo tem duas cromátides irmãs presas por um centrômero. Cada vez que você quiser contar o número de cromossomos de uma célula, conta o número de centrômeros, que
que são essas bolinhas que ligam as cromátides irmãs, beleza? Bom, acontecido a prófase, vocês perceberam que está aqui, né? A prófase, ó. Toda a prófase está aqui. Vamos para a metáfase. Lá na metáfase, nós temos a formação da placa equatorial. Os cromossomos, anotem aí, estão no máximo da sua condensação, alinhados e formando a placa equatorial. Aqui está a metáfase. Beleza? Uma coisa legal de se destacar na metáfase é que quando se aplica colchicina nas células, não forma a fibra do fuso. Então, a divisão celular para em metáfase. Por que é interessante esse tipo de análise? Porque dá para visualizar os cromossomos, já que eles estão no máximo da sua condensação. Conhecendo esse mecanismo biológico, ficou claro para os cientistas que era necessário encontrar medicamentos que parassem as células cancerosas, como a colchicina para na divisão mitótica. Então, hoje em dia, muitos quimioterápicos, como por exemplo a vinblastina, têm essa função de não deixar formar as fibras do fuso para parar a mitose de uma célula cancerosa. Tá bem? Terceira fase, anáfase. Olha o que aconteceu na anáfase. Os cromossomos que estavam duplicados e alinhados na placa equatorial, ou placa metafásica, né? Sofreram uma separação. Então as fibras do fuso encurtaram, puxando as cromátides irmãs. Aconteceu aqui a separação das cromátides irmãs. Então você percebe que essa cromátide irmã está vindo para esse polo, essa para esse polo, e o cromossomo duplicado deixa de existir. Deixa de ter cromossomo duplicado e passa a ter cromátides irmãs ou simplesmente cromossomos filhos, que são simples. Esse evento está bem aqui. Então, meus jovenzinhos, a anáfase e a metáfase é muito fácil de reconhecer. Então, só ficou faltando a telófase. Essa fase da mitose é aquela onde formam duas novas células, cada uma dessas células com o número de cromossomos da célula inicial, só que aqui a gente percebe que os cromossomos já são simples, não estão duplicados. O nucleolo e a carioteca reaparecem e nós temos também em cada uma dessas célulazinhas os centríolos que irão participar de uma futura divisão celular. Nesse momento, as células vão se separar e essa separação nas células animais ocorre por uma citocinese centrípeta. Citocinese centrípeta. De fora para o centro. E por existir centríolos, nós dizemos que a citocinese é cêntrica. Como os centríolos apresentam as fibras do áster, que são esses pontinhos em volta, parecendo um solzinho, nós falamos que ela também é astral. Então a célula animal tem uma divisão mitótica com citocinese astral, cêntrica e centrípeta. Diferente da célula vegetal, que não tem centríolos, que possui uma citocinese centrífuga, acêntrica e anastral. Beleza? E eu estou esquecendo de destacar aqui a telófase e fazer aquele resuminho esperto com vocês, né? Percebam que eu coloquei aqui que formam duas células e ocorrem eventos da prófase invertidos. Lembra que na prófase, ó, nucleolo e carioteca desapareceu? Aqui na telófase, nucleolo e carioteca reapareceu.
Na prófase, existiam cromossomos duplicados, e aqui eles estão simples, cromossomos filhos. Aqui os pares de centríolos estavam migrando para os polos, e aqui eu não tenho mais pares de centríolos. Então de uma célula formou duas no final. Na prófase vocês percebem que a ideia é limpar a membrana nuclear para que os cromossomos estejam livres na metáfase para as fibras do fuso se encaixarem, para formar essa placa, a placa metafásica, que é nada mais nada menos do que os cromossomos alinhadinhos no centro da célula. Na anáfase acontece a migração das cromátides irmãs para os polos, então 4 vieram para esse polo e 4 para aquele polo, e na telófase ocorre todos os eventos invertidos da prófase. Nós temos aqui, formação de duas novas células com a citocinese centrípeta. Beleza? Espero que tenha gostado. Confere se é inscrito no canal, se não é inscrito, se inscreva. Se tiver alguma dúvida ou sugestões de aulas futuras, deixe nos comentários. Curta o vídeo porque ajuda bastante na divulgação do canal. E segue o professor lá no Instagram, @bio.lopes. Lá você vai ter novidades, inclusive sobre o canal, durante toda a semana. Vou ficando por aqui. Beijos e abraços. Fui!